Fala rapaziada, continuação pra você, mas calma, comenta qualquer coisa só pra o YouTube identificar você, que você é humano, que tá assistindo meu vídeo, entendeu? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo chegando perto da meta de 100 mil inscritos. Cara, que felicidade saber disso. Comenta o que você achou e o que eu posso melhorar. Tamo junto, valeu! Jovem, como se chama a pessoa que vende cabo? Isso, cabo. Pessoa que vende cabo? Sim. Cabuloso? Eu viajei em várias dimensões, mas nessa dimensão que eu cheguei agora, eu tive que fingir ser um energúmeno, inútil, porque nesse mundo, mulheres conseguem se transformar em armas. E se você não for um bom contratante, você não vai ser importante. Mas aí é que vocês se enganam. Eu despertei como um contratante nível SSS. Agora todas elas me querem, mas só que eu não quero ninguém. Só as selecionadas, jogador caro. Mas adivinha o que vai acontecer a partir de agora? Acompanhe. Parecia ser um dia normal, mas claro que não. Apareceu um meteoro do nada e acabou se chocando no meio da Terra. Depois desse grande choque, veio aquela grande confusão. Todo mundo pensou que seria o fim da humanidade, mas claro que não, meu parceiro. Brotou foi inseto e monstro de todos os lugares ali. Todo mundo começou a contra-atacar os exércitos, mas tinha um problema. A humanidade estava perdendo. Eles não estavam conseguindo controlar aquela praga de monstros. Então todo mundo pensou, cara, não tem como mais. A gente vai perder com certeza. No meio daquele desespero, chegou aquela famosa luz no fim do túnel. Uma luz sagrada apareceu, e com essa luz sagrada, as mulheres começaram a despertar o seu poder de virar uma arma. E o homem, quando atingir sua maioridade, ele consegue formar um contrato com essas mulheres. Então os dois conseguem batalhar contra esses monstros. Foi assim que a humanidade conseguiu resistir. Agora a gente tá no meio de um grande evento, um ritual, onde você vai tocar sua mão nesse cristal e você vai descobrir o nível do seu poder. Se você for uma mulher, você vai ter que descobrir se você vai se transformar em uma arma nível SS, uma arma nível D, uma arma nível C. Obviamente, algumas pessoas que tocaram no cristal não tiveram uma boa sorte. O nosso protagonista, Zaan, ele é um contratante. E nesse momento, uma mina estava ali se preparando para tocar no cristal e descobrir o seu nível de poder. Assim que ela tocou no cristal, ele começou a brilhar. Se ele começou a brilhar, mostrava que o seu nível de poder seria altíssimo. E foi isso que aconteceu. O cristal brilhou, 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 e no final ela começou ali a demonstrar o seu nível de poder. Bom, fazendo uma certa careta um tanto que suspeita, mas vida que segue. Assim que todo mundo viu que ela realmente despertou um grande poder, até o professor ficou espantado. Nossa, como é possível? Ela realmente despertou um nível de poder muito altíssimo na sua espada. Mas faz silêncio, porque parece que ela já tem um namorado. E o namorado dela seria o nosso protagonista. Mas ela falou que o seu nível de poder está muito acima do dele. A partir de agora, eu não tenho mais nada a ver com você. Dá o fora de perto de mim. O nosso prota foi meio que liberado. Mas o prota não ficou chateado não. Porque o nosso protagonista foi uma pessoa que viajou de dimensão em dimensão. E agora que o nosso prota chegou nessa dimensão, primeiramente ele tinha que se acostumar. Então ele meio que se fez do namorado dela. Porque o maluco simplesmente estava se fazendo de coitado. Enquanto ela mandava o nosso prota fazer um monte de coisa, o famoso serviçal. Mas agora tudo mudou. O nosso prota tá muito confiante que ele vai conseguir ali despertar um grande poder como contratante. E o prota, você vai pagar por tudo que você me fez, aquela humilhação e etc. Enquanto ela ficava ali tirando onda da cara dele. Agora você não é nada. E foi a vez que o nosso prota foi chamado. O prota ficou confiante. O cara frio e calculista acabou tocando naquele cristal. Assim que ele tocou no cristal, não teve nenhum tipo de reação. Todo mundo pensou que foi só mais um fracassado. A mina que largou o nosso prota ficou ali. Viu? Eu sabia, você não seria nada. Mas de repente, uma luz saiu do céu e cravejou no cristal. E o prota, o quê? O que está acontecendo? Para vocês terem ideia, nem o nosso prota acreditou. Todo mundo ficou de boca aberta. Mas como é possível? Uma luz desse nível, com certeza isso daí deve ser classe SSS, entendeu? O prota ficou ali de boa, enquanto apareceu uma mensagem. Você despertou um grande poder de contratante. A mina ficou ali perplexa, como é possível? E eu acabei largando o cara. Todo mundo ficou sem acreditar, era uma classe absurda.
Parece que o nosso prota consegue meio que restaurar as armas das minas, entendeu? Assim que todo mundo viu aquele poder do nosso prota, elas não resistiu e saiu correndo para cima dele, falando: nossa, eu sempre admirei você. Nossa, agora que você está solteiro. O prota falou que não queria nada não. Dá o fora daqui, suas aproveitadoras. O prota chegou perto do cristal e foi ver os seus status. Parece que o nosso prota também consegue. Ele consegue ver os status de outras pessoas a respeito das armas. Como ela tinha ficado arrependida, chegou ali perto do nosso prota, começou a pedir desculpa, pediu ali também se ele não queria voltar. Assim que o nosso prota viu seus status, ele falou: olha, até que você tem um poderzinho legal, mas a sua personalidade é completamente um lixo. Eu não quero nada com você não. Poderia simplesmente dar o fora e sair da minha visão. O nosso prota ignorou ela completamente e saiu andando, mas ela não gostou nem um pouco não. Enquanto isso, as suas amigas ficaram tirando onda da sua cara. Parece que tinha outra, uma situação muito pior do que aquela, porque a mina mais popular da escola acabou despertando, só que o nível da sua arma era muito baixíssimo, tipo era rank D, e todo mundo tava tirando onda da cara dela, porque agora ela só vai ser um rostinho bonito e não vai servir pra nada, só vai ser uma inútil. Ela ficou chorando e saiu correndo e acabou esbarrando no nosso prota. E o prota ficou sem reação enquanto ela ficava chorando em seus braços. E aconteceu um choque, os dois ali meio que se bateu e ela acabou caindo. E o prota segurou ela e falou o seguinte: por acaso você está bem? O prota segurou ela e conseguiu ver os seus status, mas só que nos seus status estava explicando que ela tem uma arma adormecida. O seu nível agora era porque a sua arma não foi despertada completamente. E o prota ficou muito feliz porque ele tem a habilidade de despertar o seu poder por completo. Ele tocou nela e falou para ela se ela não queria formar um contrato com ele, mas ela estava explicando que o seu poder é muito fraco e todo mundo ficou ali surpreso. Nossa, como assim? Porque ele está fazendo um contrato com ela, sendo que o seu poder é muito fraco. Todo mundo ficou chateado porque ele deveria escolher uma pessoa melhor. Mas foi aí que o professor chegou e interviu, falando o seguinte: na verdade, ele pediu para o nosso prota pensar um pouquinho melhor, porque ele tem um poder muito bom e ele vai escolher logo uma pessoa que não tem o mesmo nível que o dele. E ela ficou ali chorando e falou o seguinte: eu acho que eu não sou merecedora de fazer um contrato com você. Foi aí que chegou outro cara resmungando, um protetor da cidade, falando que não era para ela escolher o nosso prota, era para escolher ele, porque o nosso prota simplesmente não é merecedor de fazer um contrato com ela. Foi assim que o cara ficou ali puxando problema com o nosso protagonista. Mas só que o prota não fez nada, ele ficou simplesmente só observando, enquanto o cara ficou tirando onda da sua cara. A sua ex acabou aproveitando aquele gancho e começou a menosprezar o nosso prota também. Como o cara tinha ficado muito irritado, partiu pra cima dele. Mas nesse momento, o professor chegou e interviu, segurando a sua mão. E o prota ficou ali de boa, simplesmente só observando, falando que agora não é a hora e nem o momento para isso acontecer, uma briga. E o cara ficou muito chateado. Cara, quem é você mesmo, hein? Ele falou que eles poderiam resolver esse problema em outra hora, porque agora é o momento de descobrir seu nível de poder. O prota ficou ali falando com a mina o seguinte: olha, eu não me importo se seu nível de poder é muito baixo ou não. Eu só quero que você faça um contrato comigo. E se tiver tudo bem pra você, eu aceito numa boa também. Foi assim que os dois acabou fazendo um contrato na frente de todo mundo. O ritual do contrato foi inicializado. Foi um monte de luz pra cá, foi um monte de luz pra lá. E ela também começou ali a meio que entrar em contato com o nosso prota. E começou a aparecer uma luz roxa também. E o contrato foi finalmente selado. O nosso prota estava com a sua arma ali na sua mão. E apareceu uma mensagem. A mensagem estava explicando que a sua arma se tornou uma arma divina depois que fez o contrato. Depois que ela mostrou a sua verdadeira forma e finalizou o contrato com sucesso. Ela ficou um pouco confusa, se perguntando: nossa, realmente, eu me tornei uma arma de nível SS. Por causa que o nosso prota é uma pessoa de nível SS. E ali estava mostrando as suas características e também os seus níveis de poder. O prota ficou surpreso porque a sua arma era simplesmente muito overpower.
Power. E o Prota ficou simplesmente admirando aquela belezinha. Enquanto isso, os frustrados, porque a outra perdeu o nosso Prota e o outro cara não conseguiu fazer o contrato com a mina mais bonita da escola. Mas o cara tá explicando que vai acontecer um certo evento. E nesse evento, ele com certeza vai passar a perna no nosso Prota e vai querer fazer aquele famoso evento. Eu vou humilhar ele na frente de todo mundo, pra ele aprender não roubar o que é meu. E o cara tava mostrando um certo poder ali no seu olho. Tava passando no grupo que todo mundo tava fofocando. O nosso Prota desbloqueou um poder nível S, conseguiu ali fazer um contrato com a mina mais bonita da escola. Enquanto ele estava bolando o seu plano, o cara tava no meio daquele ato. Sim, meu parceiro, ele tava fazendo aquilo enquanto dava aquele sorrisão maroto, planejando aquela vingança. Rapaz, calma aí, Tati. O Itachi tá bolado. E a mina ficou ali contente. Sabe por quê? É dano que se recebe. Ela também tava querendo se vingar do nosso Prota, então aproveitou ali o meio caminho do cara, entendeu? O Prota tava no refeitório. Todo mundo tava ali meio que falando a respeito do seu contrato também. Todo mundo tava reclamando que ela é só uma inútil e é por causa do nosso Prota que ela vai conseguir fazer alguma coisa, mas ela ficou bem chateada. Mas o Prota falou pra ela não se preocupar e deixar com o pai aqui. Se alguma coisa acontecer, pode deixar comigo, que eu vou resolver. E mandou ela simplesmente ficar ali tranquila. Mas tinha uma pessoa que estava incomodando nesse momento. Era um cara chamado Yang, que ficou ali reclamando com o nosso Prota. Não é possível, um lixo como você conseguiu um contrato. E ele ficou se auto-vangloriando, entendeu? Que ele é uma pessoa muito, muito forte. E o Prota ficou rindo quando ele falou isso daí. E obviamente ele não gostou nem um pouco. E o Prota, o problema é seu. Mas só que a mina falou, não era pra ele ficar irritado, porque ele vai pagar quando acontecer o evento. E ele desejou boa sorte para o nosso Prota. E finalmente chegou o dia do evento. Esse evento acontece quando você consegue fazer um contrato. É basicamente para você exibir os seus poderes e todo mundo vai conseguir ver o seu nível de poder, para que você consiga ser contratado pelas afiliais que existem nesse mundo. O cara tava se vangloriando, porque parecia que ele já sabia que tipo de teste ia acontecer, então ele tava bem confiante. Assim que a porta abriu, apareceu uma aranha gigante ali, aranha monstro, e começou a gritar e partiu para cima do figurante. O figurante ativou a sua Eipon, assim que a sua arma foi ativa, se transformou em uma lança e ele conseguiu ali facilmente abater aquela aranha. Parecia um tanto que fácil. Pra mim isso daí tá sendo roubado, viu? Ele conseguiu ali se esquivar, deu uma lançada naquela aranha e conseguiu perfurar sua pele com sucesso. Todo mundo ficou espantado vendo aquele pequeno ato dele, que isso aí parece significante aos meus olhos. Mas ele continuou atacando sem parar com aquela sua lança. Depois disso, ele perfurou ali o corpo da aranha com sucesso. Logo na sequência, aquele buracão no meio, ele fez aquele famoso pouso de super-herói. Depois que ele finalizou, ele ficou se vangloriando daquele pequeno ato. E todo mundo ficou espantado. Nossa, eu pensava que aquele cara era muito fraco. Mas pelo contrário, ele é muito forte. Mas estava acontecendo uma certa coisa na plateia. Esses daí são os contratantes, umas pessoas que fazem parte de afiliais, entendeu? O primeiro proprietário da região estava ali reclamando, porque o cara realmente é muito forte. Mas estava acontecendo um problema, parecia que ele já sabia o que iria acontecer. E o segundo, que comandava um distrito ali também, estava reclamando. Parecia que alguém vazou os dados para aquela pessoa. O cara começou ali a tossir, vocês sabem quem é esse daí? O cara que estava tentando ferrar com o nosso Prota. Inclusive ele fez isso para que seu subordinado chame mais atenção que o nosso protagonista. E assim ele ficou ali super feliz. E agora vai chegar a grande vez do nosso protagonista, ele e a sua arma novinha classe S. Assim que o nosso Prota chegou perto daquela porta gigante, estava acontecendo um problema. O nosso Prota ficou espantado, porque ele não pensava que iria acontecer isso. O seu nível foi muito mais superior do que o outro, entendeu?
Por quê? Já que o nosso prota é considerado um contratante SS, então o seu nível deve ser muito mais elevado do que os outros candidatos. Todo mundo ficou ali se perguntando se realmente deveria acontecer assim. Isso daí me parece um tanto que roubado. Mas só que o cara que estava apresentando o evento, ele falou que não, já que ele é considerado uma pessoa de alto nível, ele deve conseguir fácil passar. Vocês viram, né? Claro que não. O outro lá molhou a sua mão e ele conseguiu mexer os pauzinhos para dificultar o nível do nosso prota. Mas só que o prota não se abalou. Com certeza ele falou que dava conta. Ele ativou a sua arma e partiu para cima. Ele fez ali um ataque da canção. Esse ataque da canção simplesmente evaporou todos os monstros que estavam diante dele. Tipo, todos mesmo, viu? Cortou todo mundo ali. A plateia foi a loucura. Todo mundo ficou espantado com aquele poder devastador. Até os proprietários dos distritos também ficaram surpresos. Mas só que eles ficaram surpresos porque o cara realmente é overpower, entendeu? Então eles já estavam pensando se aquela pessoa fizesse parte do seu distrito. Mas o cara tá falando que só foi um golpe de sorte. Com certeza ele não vai ter sorte da próxima vez. Se ele realmente for tão forte assim, então que tal a gente aumentar o seu nível? Os caras realmente estão tentando testar o poder do nosso prota pra ver até que nível ele aguenta, entendeu? Porque esse daí é considerado um nível fácil ainda. Foi aí que todo mundo decidiu ali mandar mais monstro para que o nosso prota mostre o seu verdadeiro poder. E o prota concordou com isso. Mas por que ele concordou? Olha, esse vai ser o momento de glória do nosso prota, que ele tem que mostrar o seu verdadeiro poder para que ninguém mais mexa com ele, entendeu? Ele não poderia recusar essa oferta, já que ele aceitou, ele mostrou seu poder e conseguiu ali com glorificação passar por todos. Plateia mais uma vez ficou ali. Aquele cara, como é possível? E como aquela sua arma é tão forte? Ela não tinha um nível tão baixo. Os líderes do distrito ficaram ali discutindo. Bom, eu acho que ele deveria vir para o meu distrito. E o outro, não. Ele deveria vir para o meu distrito. E ele ficou ali discutindo. O cara falou que ele deveria vir para o seu distrito e ficou naquele velho bate-boca. O líder que toma conta de todos os distritos ficou ali zoadando com eles. Foi aí que o segundo líder falou o seguinte: aquele jovem é muito forte. Que tal a gente testar o seu nível de poder, aumentando mais ainda os desafios do teste? O líder concordou, porque ele queria ver se realmente o nosso prota era tudo isso. Mas aquele cara que estava tentando ferrar com o nosso prota só queria essa oportunidade para tentar humilhar ele. Depois que o líder do distrito passou essa informação para o cara que estava fazendo o evento, ele explicou que o nível vai ser aumentado a partir de agora. Vai aparecer uns lagartos gigantes, vai aparecer também umas aves que conseguem lançar raios. A plateia ficou sem entender. Cara, realmente é seguro fazer isso? O cara acabou de despertar e fazer o contrato. E o prota, como não pensou duas vezes, acabou concordando. Mas só que todo mundo estava falando que ele está sendo muito arrogante. É muito para o seu nível agora. Mas como o nosso prota estava com a bola toda ali, ele mandou os caras vir para cima. E começou aquele contra-ataque. Os lagartos e as águias gigantes lançando raio em direção ao nosso prota. O prota, mais uma vez, fez um ataque da canção e começou a sair um monte de soldado daquela sua arma. Os seus soldados partiram para cima, mas o ataque do lagarto e daquelas águias gigantes foram muito forte também. Mesmo assim, os seus soldados conseguiram, com êxito, serem derrotados. E o nosso prota viu que os seus soldados foram derrotados. Ele ficou observando os seus soldados serem derrotados. O prota só ficou ali de boa, olhando. Mas ele pensou: olha, se o meu soldado não são o suficiente, então eu mesmo vou ter que partir para cima. O prota lá vai ele, partindo para cima, se jogando no meio do problema. Ele começou a brilhar, uma luz dourada. A plateia ficou sem entender. Mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá se jogando no meio daqueles monstros. Eu acho que ele tá desistindo dessa partida. Naquele momento, o seu corpo começou a emanar uma luz dourada. E ele caiu no meio de todo mundo ali. Aí você deve estar pensando, o que ele vai fazer agora? Ele simplesmente tocou no seu instrumento
e começou ali a sair um monte de raios de luz, e nesses raios de luz começou a cortar tudo que estava ali. Literalmente, cortou tudo e todos também. E voou carne de bicho para todo lado. Ninguém tava acreditando. Como é que o cara fez aquilo no meio de tantos monstros? Foi assim que o apresentador falou que foi encerrado aquela partida. Os proprietários dos distritos ficaram espantados. Não é possível. Como é que ele conseguiu fazer aquela proeza com aqueles monstros de alto nível? Tinha uma pessoa que ele chamou naquele momento e perguntou para ele quais informações ele tinha a respeito do nosso protagonista, mas ele estava explicando que ele não tinha muita informação não. Então ele foi perguntando de onde é que ele morava, se ele tinha família, etc, mas ele falou que não tinha muita coisa mesmo. O cara literalmente é quase um fantasma, para vocês terem ideia do anonimato do nosso prota. Ele falou que seria muito interessante se essa pessoa fosse o seu discípulo também. Então ele pediu para o seu mordomo investigar mais a fundo e descobrir tudo que ele sabia a respeito do nosso protagonista. O seu mordomo concordou. Depois disso, o prota finalizou com sucesso, mas o cara estava perguntando se ele queria aumentar o nível da dificuldade do teste para ele prosseguir, entendeu? Mas o prota concordou. Ele não estava satisfeito ainda com esse nível de teste, então ele pediu para aumentar mais ainda. Assim que o nível foi aumentando, foi aparecendo cada vez mais monstro saindo daquele portão gigante. Saiu centopeia, saiu grilo, saiu petista, saiu bolsonarista, saiu foi tudo, meu parceiro. Mas o prota, com aquela sua arma, conseguiu finalizar todos e apareceu uma aranha gigante também. Mas adivinha, não deu nem pro cheiro, meu parceiro. O prota pegou a sua arma, começou a rodopiar e lançar fogo para todo lado. E ele conseguiu derrotar com sucesso aquela aranha gigante também. Depois disso, ele ficou ali no meio daqueles corpos. E assim o apresentador falou: parabéns, você finalizou mais outro nível com sucesso. Mas o prota falou que não estava satisfeito não. Queria que aumentasse mais ainda o nível. Todo mundo ficou falando que aquele cara deve ser louco da cabeça. Por acaso ele quer quebrar um recorde. Esse recorde foi feito pelo líder do distrito. E esse recorde é um recorde que basicamente ninguém bateu até agora. E o nosso prota tá tentando quebrar. E o cara ficou um tanto que animado quando ele vê isso daí. E o cara mandou ele se acalmar um pouquinho, porque ele também tá querendo contratar o nosso protagonista. Então mandou ele ficar tranquilão lá e se acalmar. Mas o apresentador do evento falou que a arma do nosso prota estava muito danificada, não tinha como ele continuar. O prota mandou ele ficar tranquilo, porque ele também consegue curar o seu instrumento, ou seja, restaurar a sua forma original. Depois que ele demonstrou a sua grande habilidade de cura no seu instrumento, o povo ficou de boca aberta, porque o cara literalmente consegue fazer tudo. E assim os caras estavam indo a milhão, disputando para ver quem é que vai conseguir contratar o nosso prota. E o outro ali, será que eu não poderia contratar ele não, já que no meu distrito não tem muita gente talentosa? Eu acho que é uma boa ele ficar comigo. E todo mundo mandou aquele recruta, cala a boca, tá atrapalhando aqui. E todo mundo começou a discutir novamente, para vocês terem ideia do quão o nosso prota é valioso. Mas só que o líder chegou intervindo tudo, deu 2 cocorotes na cabeça dos dois e mandou eles calarem a boca. Porque esse é um momento muito decisivo e a gente tá precisando de pessoas talentosas em cada distrito. Eu sei que a gente tá passando pelo momento muito aperreante, mas eu peço que vocês fiquem serenos e fiquem calmos. Vamos tomar uma decisão depois que tudo isso acabar. E assim a gente vai conseguir saber para qual lado ele vai. Depois dessa pequena demonstração, o nosso prota já estava preparado para ir para o próximo desafio. E esse daí é o desafio supremo, meu parceiro. Se eu não me engano, é o nível 147. Assim que aquele monstro apareceu, ele deu um rugido. E esse rugido foi o suficiente para levantar todo mundo que estava na plateia e jogar para longe. Os caras já ficou imaginando, com certeza esse nível é muito difícil para ele. Ele tem que desistir, ou ele pode acabar perdendo a sua vida. O prota só olhou para sua arma e mandou ela se preparar, que agora que o show vai começar. A mina se transformou e o prota nem perdeu tempo. O cara cuspiu fogo e ele partiu para cima, porque aqui a gente não perde tempo, meu parceiro. O prota conseguiu ali se esquivar daquela bola de fogo que ele acabou lançando em sua direção.
Mas para não perder aquele gancho, o nosso prota já se preparou para tocar a sua famosa canção. Assim que ele tocou a sua canção, começou a fazer um vendaval bem forte e assim voou até a careca do outro. Rapaz, brilhoso não, reluzente. E todo mundo começou ali a participar do grande evento. O que é isso? Vejo coisas. No meio daquele grande evento, o prota só pediu perdão e falou que ia finalizar ele. Agora, o monstro ficou sem entender. Ele acabou lançando aquele vendaval em direção ao monstro. O monstro ficou ali simplesmente sendo jogado para cima. Para vocês terem ideia do quão potente o bichão é, ele ficou circulando várias e várias vezes lá em cima no ar. Depois foi destruído com sucesso. E o prota, pronto, acabou. E a plateia mais uma vez foi a delírio. O figurante ficou, nossa, como é possível? Ele realmente tem esse poder todinho. E o prota acabou sofrendo um dano considerável, porque ele acabou exagerando, para vocês terem ideia. Ele acabou perdendo as suas forças e ia quase caindo ali no chão. Mas foi aí que apareceu uma entidade misteriosa. Foi caminhando lentamente em sua direção. E o prota perguntou quem seria você. Ele falou para ele não se preocupar, porque ele é um dos líderes do distrito. Ele fez uma seguinte pergunta para o nosso prota. Eu vi que você é um cara bem poderoso, mas você quer esse poder para quê? O prota falou que queria manter a paz do mundo e também proteger aquelas pessoas que ele também gosta. O líder do distrito apareceu e ficou falando que o nosso prota realmente é uma pessoa bem nobre. E o prota, como é possível? Realmente é você, líder do distrito? Esse velho é uma figura que quase que lendária, entendeu? Porque ele foi uma das primeiras pessoas que conseguiu fazer aquele grande feito, derrotar todos que estavam na sua frente, e se tornou uma figura lendária. Todo mundo queria conhecer esse velho, para vocês terem ideia. O prota estava tão feliz que pediu um autógrafo ali também, e falou que respeita muito ele pelos seus atos heróicos. O velho pegou no seu ombro e falou o seguinte: você é um cara bem forte, e também eu vejo que você tem um bom coração. Eu espero que você aceite esse anel de bom grado. Ele pode servir como armazenamento e também pode servir para outras coisas. Mais uma vez esse negócio de anel. Acho que o anel tá em alta, viu, nos Mauá. Bom, de primeira ele recusou, né? Já que era um presente grandioso vindo daquela pessoa que ele tanto admirava. Mas o velho falou que ele não poderia recusar, então ele acabou aceitando e botou o anel do velho no seu dedo. E ele também chamou o nosso prota para ser o seu discípulo. O prota nem pensou duas vezes, acabou aceitando. Depois disso daí, eles foram comemorar a chegada de um novo discípulo na sua família. No meio daquele restaurante, todo mundo estava ali esperando ansiosamente para que os seus outros discípulos acabem chegando. Porque o velho tinha discípulo, viu? Que não é brincadeira não. Tinha o 1, tinha o 2, tinha o 3, tinha o 4... Mano, o cara tinha pelo menos ali uns 10 discípulos, pra vocês terem ideia. E cada um deles tomava conta de cada distrito. No meio da apresentação, o prota se levantou e falou que estava muito feliz em fazer parte dessa família muito grande. Todo mundo ficou ali, tô contando com você a partir de agora. Apareceu um discípulo meio misterioso e falou o seguinte: se precisar de ajuda, é só me ligar. E logo na sequência, puf, o cara acabou sumindo. O prota falou que esse cara é uma figura um tanto que enigmática. Ele também chamou que o cara é um tanto que legal, tanto na aparição, entendeu? Mas ele falou para o nosso prota não se preocupar, porque ele também tem um presentinho ali para ele. E todo mundo tava dando presente de boas-vindas para o nosso protagonista. Foi aí que chegou uma velha, a Thaís Carla, falando o seguinte: nossa, eu não posso acreditar, é você que está aqui? Eu cuidei tão bem de você e agora você está me traindo. Essa daí era a sua tia e ela tava reclamando porque ela cuidou dela sempre, entendeu? Desde pequenininha. E agora que ela conseguiu fazer um contrato com uma pessoa super poderosa, acabou mudando. Ela tá falando que vai querer ali meio que uma indenização, entendeu? Por tudo que ela fez por ela. Mas o prota acabou intervindo, falando que ela não deve nada a ela e mandou essa velha dar o fora daqui. Mas só que a velha não recuou de jeito nenhum. E a arma do nosso prota ficou ali falando: já é o suficiente, tia. Dá o fora daqui. Eu não me importo mais com você.
E ela, como é possível? Eu cuidei bem de você e agora você está tentando fazer isso comigo. Eu não vou aceitar isso não. Você sabe que eu tenho várias conexões. Eu não vou deixar isso acontecer. Você vai me pagar, viu, por tudo que eu fiz por você, inclusive. Ela estava pedindo uma casa, uma mansão e também uma grande consideração de dinheiro ali. Ela começou também a reclamar com o líder, viu? E o líder, oxi, tô entendendo não. Ela estava falando que tem várias conexões e se por acaso ele não pagar ali, ele vai sofrer uma grave consequência. O seu líder ficou muito irritado e falou o seguinte: bom, você tem grandes conexões, vamos ver se você ainda vai ter. Todos os seus discípulos começaram a fazer um monte de ligação. De repente, um tava ali bem calmo, tomando seu chazinho de boa. A velha recebeu uma ligação nesse exato momento, depois que o seu discípulo fizeram aquela ligação. E a velha, oxe, mas quem será que tá me ligando agora? Essa ligação estava explicando o seguinte: você irritou uma pessoa que não deveria irritar. A partir de agora você não tem mais nenhuma conexão com a gente. Eu não quero perder a minha vida tão cedo. A partir de agora você está sozinha. Por favor, se cuide e não fique num beco escuro. Ela jogou o telefone no chão e ficou sem entender. Como é possível? Eu tinha tudo e agora não tenho nada. O que foi que você fez? Pareceu segurança falando que ia retirar o lixo. Mas ela ficou fazendo birra ali no chão, parecendo uma criança de 2 anos. E o Prota, sua tia é um tanto que complicada, viu? Depois que ela foi retirada, Prota fez algumas perguntas a respeito da arma. Existe a materialização e existe a personalização. 2 modalidades que você pode fazer com a sua arma. Depois daquele ocorrido com a sua tia, ela estava pedindo desculpa, porque a sua tia tratou muito mal o seu mestre, mas o mestre falou para ela não se preocupar, porque a partir de agora ela vai viver com ele em sua nova casa. Ela ficou muito feliz, ficou até chorando, mas o protagonista perguntou para o seu mestre: o que você quer dizer com isso? O mestre começou a explicar: assim como os legumes têm o seu tempo para crescer, a gente também deveria ter o seu tempo para crescer, e parece que chegou o seu tempo de crescer. Você vai viver em uma nova casa, que eu vou apresentar para você. Depois que o protagonista escutou tais palavras, ele ficou ali: nossa, isso realmente foi inesperado. Enquanto eles estavam conversando, o seu mestre perguntou: cadê a minha carne? A carne sumiu completamente. Mas adivinha onde é que estava? Tava no prato do nosso protagonista, porque a sua amiga pegou a carne todinha pra ele. E o Prota escondeu ali com a sua mão, falando que, sim mestre, eu queria fazer outras perguntas e tais, porque ele queria meio que mudar o assunto, entendeu? Foi aí que seus outros discípulos começaram a falar pra ele que existem outras formas de utilizar o seu poder também. Tem outros membros que tá no seu esquadrão também, que eles estão trabalhando em outro local e eles não puderam aparecer. Depois disso daí, eles foram fazendo perguntas a respeito do poder do protagonista e ele foi respondendo. Ele tem um poder de cura e tem um poder de restauração. Ele consegue elevar o nível da sua arma que ele for restaurar, entendeu? Depois que ele falou isso daí, todo mundo ficou ali: nossa, esse cara é muito especial. Nem o nosso mestre consegue fazer tal coisa. Foi aí que o mestre falou que essa informação é segredo e eles não podem contar para mais ninguém, porque pode ocasionar certas situações desconfortáveis para o nosso prota, já que ele vai ficar se destacando, entendeu? Depois disso, o tempo foi passando, eles foram brindando, falando a respeito do futuro, mas parece que o tempo tá chegando a noite. Depois que a noite chegou, o seu mestre levou o nosso prota para a sua nova casa, junto com a sua companheira. Agora que eles vão morar junto, o seu mestre estava falando o seguinte: eu quero que vocês gostem, que seja a sua nova casa. Assim que o Prota entrou e a sua amiga, eles ficaram maravilhados. Era realmente uma bela casa. Mas foi aí que o Prota perguntou: mas mestre, cadê a sua esposa? E assim que ele falou a respeito da sua esposa, ele foi falando que infelizmente ela não está mais entre nós. Ele começou a falar da sua esposa e ele começou a ficar muito triste também. Mas ele falou que isso já é passado, agora ele mudou completamente, ele já aceitou. A sua companheira ficou ali chorando
e o protagonista perguntou se ele estava bem, se ele não queria conversar. Mas ele falou que não, tá tudo bem. O protagonista perguntou pra ele queria pelo menos saber o nome dela e como aconteceu. O mestre começou a contar. Aconteceu um pequeno incidente e nesse incidente ele acabou perdendo a sua esposa. O protagonista falou que sentia muito. Se for um assunto muito difícil, ele não queria ter tocado, entendeu? E assim o tempo passou. O mestre estava do lado de fora, ele estava com o retrato da sua esposa, enquanto ele ficava admirando as estrelas. Foi aí que o protagonista apareceu, falando: mestre, eu soube que o senhor está aqui sozinho, então eu posso fazer companhia a você? E o mestre falou que sim, mas porque 2 jovens estão aqui fazendo companhia para um velho. Vamos aproveitar e treinar um pouco também, para que vocês consigam sobreviver. E assim ele fez uma pequena demonstração. Essa habilidade aí é o 8 socos, é uma grande habilidade. Quando ele fez a demonstração, o mestre acabou acertando uma árvore, e essa árvore foi completamente destruída. E ele falou o seguinte: é uma habilidade um pouco difícil, mas o nosso protagonista já estava dominando essa habilidade. Ele só viu uma única vez. Foi aí que o seu mestre ficou admirado. E o prota: parece que eu tô conseguindo, hein, mestre? Mas ele falou que não. Calma aí, meu parceiro. Eu não posso deixar você dominar minha técnica assim tão facilmente. O seu mestre partiu pra cima do protagonista, dando um certo soco nele. Assim que o protagonista recebeu aquele soco, ele foi direto para o chão. E o seu mestre falou que ele não pode simplesmente passar ele com tanta facilidade. Vamos, essa noite eu vou treinar você pessoalmente. Foi aí que o nosso protagonista acabou apanhando muito mesmo naquela noite. E no dia seguinte, o nosso protagonista acabou voltando para a escola, junto com a sua companheira. Ele apanhou a noite toda, e assim que ele chegou no local, aquele figurante começou a falar mal do nosso prota e da sua companheira, chamando ela de arma lixo. Ela ficou um tanto que envergonhada, ficou ali intimidada, mas o protagonista falou para ignorar ele completamente. O protagonista foi chamado em um certo local, porque tinha um certo aviso para ele, porque ele foi realocado para outro local. E o protagonista perguntou por que isso estava acontecendo com ele, porque ele se destacou e também porque ele tem uma arma nível SS, então ele não pode continuar aqui, porque a academia não é lugar para ele, ele tem que ser realocado para outro local. Assim que ele soube dessa notícia, todo mundo começou a comentar, falando a respeito dele, que é isso que ele merece, ir para um local desolado e completamente em zona de guerra. E o protagonista ficou com muita raiva, porque eles estavam subestimando seu poder. Esse figurante passou a noite com a ex do nosso protagonista e falou que estava com seu poder total. O protagonista não gostou nem um pouco desse comentário e resolveu partir para cima daquele figurante. Ele acabou acertando um grande soco. Aconteceu uma colisão de poderes ali no local e aconteceu uma grande explosão. Mas só que no meio daquela explosão, o figurante acabou quebrando o seu braço e ele sentiu muita dor. O seu braço ficou torto e ele ficou ali chorando e pedindo ajuda. E o protagonista falou que não acabou ainda não. Resolveu partir para cima dele naquele momento e acertou um soco em sua cara. Podemos ver que sua mandíbula meio que deslocou e ele ficou ali deitado no chão com um buraco no dente. E agora sim ele finalizou com sucesso esse figurante, já que ele merecia realmente essa grande pisa. E ele saiu do local. Nesse momento, aquele figurante que estava no chão, ele foi chamado, mas ele acabou desmaiado. Foi aí que o protagonista chegou no local e falou que ele estava querendo ser realocado para outro, mas o cara que estava atendendo ele falou que estava muito ocupado, ele estava jogando. Mas foi aí que ele pôde observar que era o nosso protagonista, aquele que saiu em várias notícias, e ele pediu desculpa, ele falou que não sabia que era ele. Assim que ele viu que era o nosso protagonista, ele agilizou, ele procurou ali as informações a respeito do novo quarto que ele vai ficar agora. Ele falou que existem várias divisões, e nessas divisões, cada chefe comanda a sua divisão. O protagonista vai ser chefe de uma nova divisão, mas só que essa divisão, bom, podemos dizer que não é uma divisão muito querida, mas sim uma divisão de fracassados. Assim que o protagonista chegou no local, ele ficou horrorizado, porque o local estava muito sujo. Foi aí que uma participante daquele local ficou falando: quem seria você? E o protagonista falou que ele era o novo chefe do local.
Mas assim que ela escutou isso daí, tinha uma pessoa que estava deitada no sofá. Ficou ali se perguntando: o quê? O nosso chefe é uma pessoa tão nova assim? Vai embora daqui, a gente não quer um novo chefe. Além do mais, ele é muito novo. Ele ficou ali fazendo birra e mandando o nosso protagonista dar o fora do local. Mas foi aí que ele se levantou e ficou falando mais sério ainda. Ele chegou perto da companheira do protagonista e ficou falando: você é muito linda, que tal você sair comigo? Mas o protagonista não gostou nem um pouco e resolveu dar um grande soco no seu abdômen. Ele voou para longe. Foi um grande dano. Ele acabou cuspindo sangue, apesar de estar com a boca fechada. Todo mundo que presenciou essa cena ficou falando que ele é só um perdedor e ele voltou a beber. Ele falou que queria mais dinheiro, mas só que aquela moça do cabelo vermelho falou que não tinha mais dinheiro e ela acabou saindo do local. Ele ficou ali lamentando enquanto estava no chão. Mas o protagonista perguntou o que está acontecendo e cadê os outros participantes. Ele falou que não tinha participante, já que essa divisão é a última no ranking. Eles estavam precisando de muito ponto para conseguir sobreviver, porque se eles não conseguirem sobreviver, eles vão ser desclassificados e vão ser expulsos, e eles vão ficar sem um local para poder ficar. Foi aí que ele falou que vai acontecer um certo teste, e nesse teste vai ser essencial eles conseguirem alguns pontos para poderem ficar na academia. Foi aí que ele foi falando e tal, e ele ficou mais irritado ainda porque ele queria dinheiro para poder beber e ele não tinha mais dinheiro para poder beber. E o protagonista ficou falando que ele vai mudar essa situação. A sua companheira falou que não tem jeito, eles só são uns perdedores. Mas o protagonista falou que pode mudar isso, já que ele é o novo chefe. Ele falou que ainda não tinha informações o suficiente. Foi aí que ele resolveu perguntar para aquela moça do cabelo vermelho. O protagonista entrou em uma certa sala e falou que queria conversar com ela, mas ela estava de boa, sentada na mesa. Ela falou o seguinte: olha, eu sei que você é o novo chefe, mas eu acho melhor você dar o fora daqui. O protagonista falou que ele está determinado a subir de nível e também ajudar as pessoas que estavam ao seu redor. Ele falou a respeito das suas estatísticas, mas ela perguntou como é que ele sabia disso. O protagonista falou que ele sabe ver certas coisas e também sabia muito bem que ela é uma arma muito boa. E também ele perguntou se ela não poderia ajudar ele, já que ela veio ajudando o batalhão até agora, porque várias pessoas saíram e ela tentou manter aquele cara, nem que seja uma única pessoa, utilizando seu próprio dinheiro. E o protagonista falou que ela tem muita determinação e a partir de agora ela também vai confiar nele, já que a gente vai ser uma equipe. Mas agora que a moça do cabelo vermelho está junto com o nosso protagonista, ela falou que ele tem que fazer 3 tipos de coisa. Primeiramente, ele tem que conseguir pontos, e segundo, ele tem que ajudar, e terceiro, ele tem que conseguir mais pontos fazendo tarefas. E o protagonista perguntou: bom, qual é a fase mais fácil para a gente conseguir mais pontos? Foi aí que ela perguntou que ele tem que fazer uma certa caçada, mas só que nessa caçada ele vai precisar de 7 pessoas, e atualmente ele não tem muitas pessoas não. Mas a moça do cabelo vermelho falou que ele não pode fazer essa tarefa, porque é extremamente perigosa e ele pode correr risco de perder a sua vida. Mas o protagonista falou para ela não ficar preocupado, porque ele sabe o que ele está fazendo. Foi aí que ela ficou olhando para as costas do nosso protagonista, admirando, querendo saber o que ele realmente vai fazer. Enquanto isso, tinha uma certa equipe lutando para conseguir os seus pontos e talvez conseguir passar ou sobreviver. Ele ficou dando ali as instruções e tal. Aquelas 3 pessoas falou para ele não se preocupar, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Foi aí que apareceu o nosso protagonista e a sua companheira. A moça de cabelo vermelho tá falando que ele tá sendo uma pessoa muito irresponsável. E logo à frente tinha um monte de monstro. O protagonista saiu correndo a toda velocidade, junto com a sua companheira. A moça do cabelo vermelho ficou ali gritando: ei, me espera, por que você está agindo assim? É muito perigoso logo à frente. Foi aí que ela pôde perceber um tremor que estava acontecendo naquele momento. Ela ficou preocupada e falou: eu tenho que ir junto com ele, vai que acontece alguma coisa. Ela ficou preocupada e saiu correndo a toda velocidade logo atrás do nosso protagonista. Companheira de equipe do protagonista saiu correndo, desesperada, pensando: vai acontecer alguma coisa com os dois. Assim que ela chegou no local, ela ficou assustada porque não era o que ela estava pensando. Os monstros estavam completamente derrotados e o prota falou para ela não se preocupar, porque agora já acabou, então vamos voltar para poder fazer outra missão. Ela ficou simplesmente: quem será esse cara? Ele praticamente é um monstro, pelo fato dele ter feito tudo isso e não ter sofrido um único arranhão. O restante das equipes que acabou chegando no local ficaram assustados, porque eles chegaram tentando
caçar alguma coisa, mas no final não tinha mais nada. O local foi completamente limpo e o cara ficou assustado. Ele perguntou o que foi que aconteceu. O figurante foi fazer um relatório a respeito do ocorrido. Assim que chegou no local, ele falou que a equipe do protagonista simplesmente limpou o local. E ele perguntou: como assim? Por que isso tá acontecendo? Isso é verdade? Ele falou que sim, foi verdade. A equipe do Prota limpou o local completamente e ganhou muitos pontos, subiu no seu ranking. Foi aí que ele mandou o cara simplesmente botar mais outra missão para ele impossível, para que ele não consiga passar. O Prota voltou para sua casa, ficou falando com seu mestre, e o seu mestre falou para ele não se preocupar, ele só deve seguir o seu caminho, se ele achar que tá seguindo o caminho certo. Seu mestre ficou falando para ele algumas coisas, tipo: força, você vai conseguir, siga o seu próprio caminho, siga o seu coração e etc. Mas o Prota ficou falando para ele não se preocupar, porque ele sabe o que ele está fazendo. Agora sim, o seu mestre falou para ele lembrar os seus ensinamentos que ele ensinou. Depois que o seu mestre falou isso, o protagonista ficou pensativo e tal a respeito dos ocorridos. Ele voltou para sua casa e ficou ali de boa, deitado, se preparando para dormir. Dali, depois de um dia cansativo, trabalhoso, descansar, né, pai? Mas foi aí que chegou a sua querida arma, perguntando: será que eu poderia dormir aqui com você, meu jovem mestre? E o Prota: tem certeza que não quer dormir sozinha em seu quarto? Ela falou que não estava à vontade. Então vem cá, querida, eu durmo no sofá e você dorme na cama. Ela falou que não tinha sentido ele falar isso, e agora os dois voltaram e dormiram na mesma cama. Na manhã seguinte, o Prota acordou com aquela disponibilidade para fazer tudo. A sua querida equipe chegou lá falando com ele. Bom, primeiramente, ela pediu desculpa porque o cara é bem poderoso. Ela pensou que o Prota tinha falado tudo aquilo da boca pra fora, entendeu? Mas agora sim ela sentiu a seriedade e também a força de vontade dele para poder reerguer essa equipe. Até o bêbado também estava apoiando ele a partir de agora. Nesse momento a lista foi atualizada. Mais uma vez eles foram jogados em uma missão. Mas essa missão não é qualquer missão não. E o Prota pegou o tablet para dar uma olhada. É uma missão tanto que perigosa, se vocês me entendem. Mas não importa. Foi atualizada e ele acabou aceitando essa missão. Mas ela perguntou: tem certeza que você vai querer aceitar essa missão? Porque parece ser um pouco perigosa. E o Prota: não se preocupa não. Que missão seria essa? Basicamente eles vão até um ninho de monstros perigosos e eles têm que derrotar todos eles. E o Prota: não fale mais nada. Logo em seguida, o cara já estava no carro com a sua equipe todinha se preparando para chegar no local. E os monstros foram aparecendo no meio do caminho. Ela ficou um tanto que preocupada, a sua arma, mas o Prota falou para ela não se preocupar. E o bêbado ficou ali curtindo o seu caminho todinho, bebendo em cima do carro. E ele: cara, vem logo, vamos acabar logo com isso, pode vir pra cima. Ele ficou ali curtindo e chamando os monstros pra vir pra cima dele. Em seguida, um redemoinho gigante apareceu, cheio de monstros inclusive. E o Prota perguntou o que estava acontecendo. E o bêbado: isso, vem pra cá, vem pra cá. A sua companheira de equipe falou que tá escutando alguns barulhos. Parece que tem uma equipe sofrendo um pouquinho perto daquele redemoinho. Ela perguntou se o Prota queria ajudar. E o Prota: não fale mais nada, vamos ajudar. Ela perguntou: tem certeza? E o Prota: vamos que vamos ajudar pessoas fracas precisando de ajuda. É claro que eu vou estar lá. E o bêbado ficou ali comemorando: isso, rapaziada, vamos. E ela: fique aí parada, não se mexa e se segurem. Ela virou o carro a toda velocidade. O bêbado acabou caindo no chão lá e ficou se debatendo de um lado para outro. Mas no fim ele se levantou e falou que isso tá ficando muito divertido. Vamos, rapaziada. E eles foram direto no redemoinho de monstro. A equipe que estava em apuros era essa equipe. Mas só que o camarada falou que eles não vão conseguir sair daqui se não sacrificar alguém. Ele falou que vai mandar a segunda equipe que estava junto com eles voltar. Mas a moça gritou: não faz isso não, por favor. Ele acabou dando o comando. Ela ficou com raiva, pegou o rádio e falou: não, cancela a missão, não vão, voltam. A equipe que estava logo atrás
pais deles resolveram dar meia volta. Eles voltaram e tentaram chamar a atenção para poder a sua equipe conseguir fugir. E aconteceu uma explosão logo em seguida. Depois que aconteceu essa explosão, podemos observar que a moça no carro ficou ali chorando, desesperada, falando: "Por quê? Por que você fez isso?" Mas ele falou que foi necessário. A moça que estava chorando escutou um barulho. Ela pensou: o que está acontecendo? Foi aí que ela viu a equipe do Prota indo para o redemoinho e continuou lá atacando eles. E o Prota: "Vamos, equipe, se concentre", e ficou ali atacando do seu próprio carro. O protagonista e sua equipe conseguiram finalizar aqueles monstros que estavam no redemoinho. A moça do carro perguntou que equipe seria aquela dali. No final ela ficou muito feliz, conseguiu sair com vida. E o Prota emparelhou seu carro junto com o deles e foi embora. Mas ela percebeu que a sua equipe também sobreviveu, porque o Prota chegou. Ela ficou se perguntando quem seria aquela pessoa que salvou a sua equipe e ela também. Mas a situação não tá nem um pouco boa para o seu lado, porque o redemoinho de monstro continuou atacando o Prota agora, que virou o alvo principal. E o bêbado: rapaziada, tô gostando muito. O bêbado ficou na frente do Prota para poder proteger ele e acabou recebendo várias agulhadas. E o Prota ficou preocupado, falando para ele não se mexer, ele vai retirar tudo aquilo dali. Mas o bêbado ficou rindo, falando para ele não se preocupar. Ele começou a cuspir aqueles negócios do seu próprio corpo. E o Prota ficou assustado, porque o seu nível de cura é nível SSS. Praticamente o cara tem uma habilidade de imortalidade. E o Prota: "Você tá doido, o cara é realmente brabo." Logo em seguida ele perguntou se o Prota não queria usar ele. E o Prota: "Não, que negócio de usar você, meu parceirão, sai pra lá." E o cara: eu sei que você quer." E o tempo passou, o Prota conseguiu limpar o redemoinho e estavam voltando agora para sua casa. Na volta, a sua amiga perguntou o que seria aquilo dali. Bom, um monte de monstros se aproximando do seu carro. E o cara perguntou: "E agora? O que a gente vai fazer?" "Não diga mais nada. Obviamente a gente vai partir pra cima deles, né? Pra poder derrotar todos." E o Prota chamou a sua querida arma. E ela: "Tem certeza disso?" "É claro que sim, querida. Vamos para o abate." E ela começou a se transformar em sua arma. E o Prota ficou ali, dando aquele sorrisão no rosto e se preparando para aplicar o seu grande golpe. Ele se transformou e começou a aplicar os seus golpes em direção naqueles monstros. Por final, os monstros tudinho foram derrotados com um único golpe. Cê tá doido, o cara é poderoso demais. Depois que ele derrotou todos aqueles monstros, o cara ficou ali de boca aberta, o bêbado. "O quê? Isso é sério mesmo? Ele derrotou todos com um único golpe?" E a outra: "Eita, esse cara é fora da casinha, viu? Ainda bem que ele é meu amigo. Imagina se fosse meu inimigo." E o tempo passou. A contabilidade de monstros que eles foram derrotando foi exorbitante. O número que estava cravejado na tela das equipes, ele foi para primeiro, entendeu? O restante do pessoal que estava vendo aquela cena falou: "Cara, não podemos ficar parado. Eu quero também fazer ponto, porque senão ele vai ultrapassar a gente. Essa é a equipe perdedora. Vamos, rapaziada, junta o pessoal e vamos direto para aquele local também." Assim que ele saiu em direção naquele local, assim que chegaram no local, os caras ficou ali comemorando, falando: "Nossa, chefe, agora sim, a gente vai ganhar um monte de ponto." Mas um camarada falou: "Ei, chefe, olha aquilo dali." Bom, tinha um monte de monstro derrotado no chão. E o cara perguntou: "Chefe, isso tá muito errado." Ele ficou com muita raiva e falou: "Vamos, rapaziada." Ele tava querendo entrar mais, ir mais fundo, buscar mais monstro para poder ganhar mais ponto. E o cara perguntou: "Tem certeza disso, chefe?" Ele falou que sim, mas foi aí que o seu amigo falou: "Chefe, não tem como mais, porque ele já limpou tudo. Inclusive, ele já tava saindo." Ou seja, o Prota já tinha saído do local. Depois que ele tinha limpado tudo, ele deu fora. Depois que o líder descobriu que o Prota já tinha dado fora e limpado tudo, ele ficou um pouco chateado. Agora, em um certo local, tinha uma pessoa passando as informações das equipes. A equipe do Prota se destacou muito e ele perguntou quem seria essas pessoas. E ele pediu informações a respeito dele. Ele mandou puxar a ficha de todo mundo do seu grupo.
E assim o cara foi pegar. Assim que ele pegou a ficha, ele falou: chefe, está aqui em suas mãos. Ele foi verificar a ficha de cada um e ele mandou o seu amigo dar o fora. Agora que ele estava com essa ficha na sua mão, bom, todo mundo estava ali falando que é uma ficha ultra secreta. Ele não pode ter mais informações a respeito de nenhum integrante do grupo. E ele ficou ali: eita, isso é verdade? Ele pegou a ficha do protagonista para ver se realmente era. Estava escrito arquivo secreto. E ele, cê tá doido? Nesse momento ele recebeu uma ligação. E adivinha de quem? Do maioral, o chefe, falando: bom, essa ficha em sua mão, você não precisa mais investigar ela. Eu quero que você elimine ela e nem investigue também os seus companheiros de equipe. Entendeu? Ele conseguiu ali entender o recado e ficou se tremendo de medo, falando: quem será esse jovem e por qual motivo ele tem contato com essa pessoa? E agora voltamos para outra cena. O Prota terminou de limpar um lado e ele foi limpar o outro lado. O cara é uma máquina, o maluco não para. Limpou e continuou limpando até conseguir o máximo de pontos possíveis, já que ele estava querendo muito ponto para poder subir de rank e também deixar a sua equipe famosa. A sua equipe ficou assustada porque o cara tá limpando tudo sem parar. Ela falou que estava com outra missão. Ela perguntou se ele queria aceitar também. E o Prota: não, por enquanto, vamos parar por aqui e vamos descansar. E o cara ficou: tá doido, mano, o cara não parou até agora. E assim o Prota foi verificando e tal as informações a respeito. Ele falou que o seu grupo conseguiu chegar em um certo canto, mas tinha outra equipe que estava em cima dele, ou seja, uma equipe ultrapassou ele. A sua companheira perguntou: é verdade isso? Ele falou que sim, mas só que essa equipe está usando uma certa trapaça para conseguir pontos. E o Prota falou que tá de boa. Agora ele já tinha trabalhado demais. Chegou a hora de descansar. Ele voltou para sua casa. Assim que chegou em sua casa, ele estava conversando com seu chefe a respeito de tudo aquilo que aconteceu. E o seu chefe também falou que uma pessoa ligou para ele. Aquela pessoa que ele acabou salvando no meio do tumulto e no redemoinho de monstro lá. Ele ficou rindo e também ficou muito contente, porque aquela pessoa que ele salvou é basicamente a sua neta, entre aspas, entendeu? Então o Prota ficou contente também, porque acabou ajudando uma pessoa que ele também gosta. E eles ficaram falando a respeito disso, do grupo, pessoas que salvaram, da sua família e etc, as ligações. Mas no final o cara falou que tinha um presente pros dois, e o Prota perguntou o que seria. São duas coisas, tipo fórmulas secretas. Essas fórmulas secretas vai deixar o seu poder mais elevado, você vai conseguir desbloquear mais habilidades. E o Prota perguntou se ele tinha certeza, porque são muito valiosas, mas ele falou que tá tudo bem. Assim que o protagonista e a sua companheira beberam aquela fórmula, o seu poder ficou estrondoso, ele percebeu que conseguiu subir de nível, e a sua companheira também subiu de nível, desbloqueou mais habilidades que ela já tinha. E o Prota: cê tá doido, com esse poder agora eu vou conseguir limpar o mundo com certeza. E assim ele foi desbloqueando mais e mais habilidades. Assim que acabou aqueles efeitos de luzes, ele se acalmou um pouco e ele ficou olhando para sua mão e falando: meu Deus, cara, eu tô muito mais forte do que antes. Isso é real? Ela também ficou muito ofegante, falando que o poder que ela tem agora, com certeza ela não vai perder para ninguém. E o seu avô só desejou boa sorte e não decepcione ele a partir de agora. Nesse momento o Prota recebeu uma ligação, e adivinha de quem? Do seu grupo, falando que tem uma missão urgentemente para ele fazer. E o Prota: não fale mais nada. Uma missão do nível vermelho, ou seja, perigosa, muito perigosa. O Prota falou que ele vai aceitar, porque não tem opção de recusar essa missão. Ele agarrou ali na mão dela e falou: vamos, querida, agora mesmo. Foi aí que chegou o mordomo do chefe, falou que conversou com a tal pessoa, mas só que ela não chegou ainda. E o velho mandou descobrir o que aconteceu com ela, e o mordomo disse ok. E nesse vai e vem o Prota foi se encontrar com a sua equipe. A mina de cabelo vermelho perguntou para ele se ele tinha certeza se ele queria aceitar essa missão, e o Prota falou que sim. Ela deixou bem claro: é uma missão nível vermelho, ou seja, é muito perigosa, tem certeza disso? E o Prota falou: não se preocupa, eu vou aceitar a missão, mas se você não quiser ir, pode ficar, porque essa missão de nível vermelho, aquelas missões, tá ligado, de calamidade,
e ele perguntou se sua equipe concordava com isso, em participar. A mina de cabelo vermelho só falou que vai pegar o carro e vamos diretamente para o local. Nesse local estava acontecendo raios e trovões. Num certo local, em um prédio, tinha um grupo de pessoas que estavam nesse prédio. Esse grupo, ele está particularmente vigiando o Prota, querendo saber o que ele vai fazer, porque assim que aparecer uma chance, com certeza os caras vão querer intervir e roubar aquela verdadeira cena. Seu companheiro de equipe perguntou: chefe, tem certeza disso? Ele falou que tá tudo ok, vamos continuar observando ele de longe, até que aconteça alguma coisa. Com seus binóculos, ele continuou observando o protagonista e sua equipe chegarem no local. E o Prota ficou ali um pouco assustado, porque o poder que estava exalando daquele local era simplesmente grandioso. A sua equipe ficou ali um pouco, tem certeza que a gente vai querer entrar, porque assim que a gente entrar é um caminho sem volta. E o Prota, vamos que vamos, rapaziada. Assim que eles conseguiram chegar perto do local, estava cheio de teia de aranha e a energia que estava exalando naquele canto era simplesmente muito grande. Ela ficou assustada, pensando, pô, pode aparecer qualquer coisa, viu? Porque eu tô sentindo muito medo. Ela ficou com tanto medo que o restante da sua equipe ficou andando bem devagarzinho. Ela se agarrou no Prota e falou: ei, tô sentindo medo aqui e tal. E o Prota, fica tranquilo, não se preocupa não. A mina de cabelo vermelho, ela tava explicando, o monstro que está nesse local não é um monstro qualquer, por isso que o nível dessa missão é vermelho. O bêbado, com a sua cara bem séria, falou: eu tô sentindo isso. A mina de cabelo vermelho apontou e falou que logo adiante tinha uma coisa bem estranha, e o bêbado falou que poderia ser perigoso, então vamos só observar. E aquele objeto foi cada vez mais, como posso dizer, chamando sua atenção, e o Prota falou que estava querendo atacar. O protagonista foi se aproximando daquele objeto, mas só que o chão parecia uma areia movediça e foi sugando ele aos poucos. E o Prota, cê tá doido? A mina de cabelo vermelho foi sugada simplesmente do nada. Ela foi sendo puxada e o bêbado tentou segurar sua mão e tentou puxar ela, mas só que não aconteceu muita coisa não. O bêbado não conseguiu puxar ela e no final os dois foram sugados pelaquela areia movediça. E o Prota ficou preocupado e a sua arma também. Então vamos atacar com tudo agora. Ela concordou com o Prota e assim ela se transformou em sua arma. E o Prota se preparou para finalmente atacar com tudo para ver o que vai acontecer. Assim que ele pegou a sua arma, aplicou seu golpe em direção àquela parede, ele viu que não aconteceu muita coisa não, porque os seus golpes foram simplesmente absorvidos pela parede, não aconteceu nenhum dano. A parede tem uma habilidade, ela consegue se regenerar num tempo absurdo, rápido demais, e o Prota, cê tá doido? Ele tinha que pensar em outro jeito para poder salvar os seus amigos, mas nesse momento aquela parede começou a cair aos poucos, e o Prota ficou preocupado, porque isso não era normal. Enquanto ele tentava entender a situação, uma luz misteriosa começou a cair e ele disse: o que é isso? Eu não tô entendendo mais nada. Aquele impacto grande era simplesmente uma centopeia gigante, ou talvez um monstro, mas parece uma centopeia. E o Prota ficou ali: oxe, de onde é que esse bicho saiu? Ele ficou assustado e começou a dar uma recuada. Ele invocou a sua arma para ver o que ia acontecer a partir de agora. Nesse momento ele decidiu recuar, já que ele não sabia o poder do seu oponente. Olha só o tamanho dessa centopeia. Cê tá doido, meu patrão? Assim que aconteceu aquela explosão, os figurantes entrou perguntando o que tá acontecendo. Vamos pegar os lucros e sair ganhando. Mas em seguida o chão começou a desmoronar. E aí a rapaziada ficou preocupada. O que tá rolando aqui, hein? E o figurante perguntou: ei, capitão, tá tudo ok? E o seu capitão tava agindo de uma maneira diferente. E ele perguntou: e aí, capitão, tá tudo tranquilo? O capitão partiu pra cima do seu companheiro e começou ali a segurar no seu pescoço, acariciando ele lentamente. Aquele besouro tava controlando o corpo do seu capitão, e o besouro partiu para cima do figurante, cravejou no seu olho. Aqueles dois que tinham sido sugados pelo chão estavam bem. Foi aí que a mulher perguntou: o que a gente vai fazer agora? Confia no pai.
Minha intuição nunca falha. O figurante tá andando aleatoriamente e ela falou: bom, você tem que tratar as coisas com mais seriedade. Ela resolveu utilizar o seu poder para ver se tinha alguma coisa ali e em seguida a parede começou a desmoronar. Quando ela tocou na parede, a parede desmoronou e aí todo mundo ficou assustado. Apareceu certa silhueta e a figurante perguntou: capitão, é você, capitão? E o Protinha: eita, tem alguém chamando o meu nome, hein? Que tá acontecendo? E aí o Protinha deu um pulo, porque o seu chão também começou a desmoronar. E em seguida o Protinha viu seus dois companheiros. E o Prota ficou feliz, porque os dois estavam bem. E assim que chegaram perto do Protinha, o Protinha falou: toma cuidado, atrás de você. Ele começou a gritar desesperadamente para eles tomarem cuidado. E em seguida uma rocha gigante acabou entrando ali em colisão. Mas aí a rocha gigante foi quebrada com a pancada do Protinha. Olha só o tamanho desse golem, meu parceiro. Mas cadê a confiança? Cadê o trabalho em equipe? E aí todo mundo viu a situação e decidiu ali fazer o quê? Bom, já que o Protinha quer trabalhar sozinho, não vamos deixar isso acontecer. Enquanto o Protinha falou que vai tomar conta da situação, mandou o restante recuar. Mas o restante, bom, não estava ajudando, estava mais atrapalhando do meu ponto de vista, né? Foi jogado para longe com o impacto da explosão. Mas aí o Protinho mais uma vez, dá uma recuada aí, meu parceirão, tá atrapalhando o combate aqui, o X1, tá ligado? O Protinho só tinha uma meta: destruir essa esfera gigante vermelha. E com certeza vai ficar tudo bem. Mas aí os figurantes falou que poderia ajudar nessa situação. Então o Protinha concordou. Um vai ser o escudo, um chama a atenção e o Protinha vai lá e finaliza. Foi exatamente isso. O figurante ficou ali se fazendo de escudo enquanto chamava a atenção do Golem e ele falou: agiliza aí, não vou aguentar muito tempo. E o Protinha não se preocupa, estava analisando seu oponente e resolveu utilizar o seu poder. Calma, esse poder aqui não é qualquer poder, é o dedo raiado, receba. O Protinha utilizou o seu poder ali do Zeus, desceu a raiada naquele Golem e aí o figurante: cê é louco, poder estrondoso. Rapaz, menino, saiu rasgando tudo. E aí o figurante foi jogado para longe também com aquele impacto. Bom, o importante é destruir a esfera e o Golem também. A esfera foi destruída com sucesso. Calma, finalizou tudo. Calma, meu parceiro, tá achando que aqui é só o mel, é? E é assim que o cara perguntou se eles tinham ganhado. E o Protinha: ei, dá uma segurada aí na emoção, cara. Quando a pessoa fala isso só dá merda depois, com certeza. Apareceu um inseto gigante, meu parceiro. Falou que finalmente conseguiu despertar do seu sono. E aí o figurante ficou se perguntando: o que ela está fazendo ali? Bom, ela ficou comemorando, falando que conseguiu fazer a proeza, despertar o seu mestre. E o Prota e o figurante confuso: o que está acontecendo? Você é uma traidora? Ela ficou chorando, se perguntando o que está acontecendo, porque o seu corpo está agindo assim. E em seguida o Protinha percebeu aquele seu olhar. Bom, com certeza ela está sendo controlada. E aí o cara perguntou: como assim controlada? É um tipo de inseto que entra em sua mente, consegue controlar o seu corpo, forçando você a fazer o que você não quer. 30 anos atrás, isso daí foi considerado uma bactéria, literalmente. O mundo sofreu muito, mas só que isso tinha sido exterminado. E o Protinha ficou se perguntando o que está acontecendo, porque ele está aqui de volta. E em seguida o figurante falou que vai ser o escudo mais uma vez e o Protinha vai se preparar para poder lançar aquele golpe maravilhoso, o golpe Fatality. E o Protinha começou a cantar ali o seu sutra, mas em seguida a figurante falou que eles não podem fazer isso, tem que fugir. E aí o inseto sapecou o dedo lascado de luz. Tome, meu parceiro. O figurante saiu correndo e falou: você, seu escudo, mais uma vez. E mandou o Protinha se apressar. E em seguida chegou a figurante e falou em seu ouvido tais palavras. Mas aí o cara impediu ela de falar e acabou dando uma cabeçada em sua cabeça. E aí ela ficou ali gritando e caiu no chão. O inseto saiu dela, grudou no braço do figurante. E em seguida ele pegou o inseto e esmagou o inseto.
Parece que essa mulher, ela consegue utilizar o poder com as palavras, entendeu? Então ele impediu ela basicamente dando a cabeçada. E agora, depois de tudo isso acontecer, o inseto falou que não ia adiantar de nada, porque eles são meramente seres mortais. O inseto sapecou a sua flecha de luz e assim o cara mais uma vez virou ali o seu escudo e falou: "Ei, capitão, agiliza aí, eu não vou aguentar muito tempo não, viu?" Mas o Protinha já mandou ele ficar tranquilo, a sua arma apareceu e falou que já tá tudo preparado. E o Protinha, dali, se eu não conseguir agora eu não vou conseguir nunca, simbora. O Protinha concentrou seu poder e a batalha épica mais uma vez. O Protinha aplicou seu flash de luz, mas o inseto conseguiu se esquivar com sucesso. O inseto preocupado, adivinha o que ele fez? Bom, sacou sua arma secreta, tirou sua espada da garganta. Dali, o inseto educadamente falou: "É minha vez, receba." Mandou um monte de corte na direção do Protinha. O Protinha ficou só vendo, mas adivinha, ele conseguiu destruir esses cortes com muita facilidade, utilizando a sua luva, o seu novo poder. O inseto ficou ali de boca aberta, ele reconheceu na hora aquela luva e o que essa luva está fazendo aqui. 30 anos atrás eles sofreram muito por conta dessa luva que o Protinha está usando. E em seguida o Protinha partiu para cima do inseto e acertou aquele murro maroto. E aí o inseto ficou ali se esquivando e o Protinha foi atrás e ficou nesse zigue-zague. O inseto tentou defender, mas adivinham, seu braço foi quebrado. E aí o Protinha já falou: "Se rende aí, né, parceiro?" Mas só que o inseto não estava querendo se render, então contra-atacou. Protinha, preocupado, resolveu utilizar o seu poder restante no full. Ele queria acabar com tudo em um único golpe, então partiu para cima do inseto, chamando ele na chincha, meu parceiro. E aí o inseto, surpreso porque a velocidade do Prota estava muito mais alta, o Prota conseguiu acertar aquele golpe maroto na boca do estômago, e aí o inseto explodiu em vários pedaços. E aí o Protinha falou: "Você perdeu, agora desista." Mas o inseto meteu a risada e falou que não, ele só estava ganhando tempo. E aí o Protinha, o que? Como assim ganhando tempo? Ele falou que o Prota perdeu porque ele se descuidou. Ixi, meu parceiro, frase de vilão é dali. E aí a rapaziada ficou se perguntando: ganhou, perdeu, perdeu, ganhou? Em seguida apareceu um monte de corrente circulando ali ao redor do Protinha. E o Prota, confuso, falou: "Bom, a gente caiu direitinho em seu plano, hein? Armadilha, mais preciso." E aí lançou aquele meteoro do Madara. O figurante falou mais uma vez: "Eu vou ser o escudo, então tenta fugir daqui o mais rápido possível, capitão." O cara tava gostando do Prota, hein? Mas só que o camarada não ia aguentar muito tempo e o Protinha tinha que pensar em alguma solução. Mas o camarada tentou se esforçar ao máximo para segurar o meteoro e em seguida uma mão gigante do nada acertou ali o inseto. O inseto, sem entender nada, ficou esmagado. O Prota confuso e o cara que estava segurando a pedra também. Aí a situação complicou. Prota pensou: cara, novo inimigo, aí não dá não, né? Alivia, né? Em seguida apareceu foi o seu mestre em sua carruagem. O cara tava voando, pô, com um cavalo ainda. E o cara tava flutuando também. O Prota confuso viu o seu mestre. Ele falou que tá tudo bem. E o Prota relaxou e caiu no chão. Pelo fato de ter utilizado o seu poder todinho. Todo mundo ali segurou o Protinha. E o seu mestre falou que tá tudo ok agora. Assim que o figurante reconheceu aquele basicamente herói da nação, o cara ficou impressionado. E o inseto fugiu no meio do momento. Agora o Protinha estava no hospital, em seguida acordou perguntando o que tá acontecendo, chefe, mosca, inseto. Bom, sua espada falou que tá tudo ok, o seu mestre chegou, salvou todo mundo, eliminou as ameaças e o Protinha ok. Mas e aí, o que foi que aconteceu com o cara segurando o meteoro? Bom, ficou um pouco machucado, mas ele tá ok. E aí em seguida ela explicou tudo o que aconteceu e a enfermeira chegou falando: "Ei, aconteceu tal coisa e tal." E o Proto: "Quê?
O que? Não é possível não. Ela falou que o seu camarada fugiu, sei lá, tá em falta. E o Prota falou, e agora o que a gente vai fazer? Vamos verificar. E em seguida o Protinha perguntou o que foi que aconteceu com os pontos da equipe. Ela foi explicando tal, tudo que aconteceu. E o Prota ficou interessado, ficou discutindo com ela. E basicamente era isso que estava acontecendo no momento. E agora o Protinha falou que queria verificar esses pontos. Então vamos lá fora ver o que foi que aconteceu. Ela explicando e o Protinha só admirando sua beleza. E em seguida foi até tal local ver o que foi que aconteceu com seus pontos, porque com certeza eles subiram no ranking. Mas assim que chegou nesse local, a rapaziada não gostou muito da sua entrada, né? Ele foi um pouco arrogante e o cara falou que ele não teria direito de estar aqui pelo fato de não ser desejado. Partiu pra cima do Prota, querendo acabar com ele, mas o Prota sapecou a mãozada na cara dele e falou: não estou de brincadeira, eu quero ver o que foi que aconteceu com o rank. Eu estou aqui meramente querendo o que é meu, entendeu? E a rapaziada viu que o Prota não tá de brincadeira, decidiu recuar e em seguida o seu amigo partiu pra cima do Prota mais uma vez, querendo acabar com ele por vingança. Mas aí o Prota segurou a sua mão e ficou jogando ele pra lá e pra cá. E aí o Prota derrotou outra pessoa. Mas em seguida, adivinha quem apareceu? O figurante perguntando o que ele veio fazer aqui. E o Prota, bom, vim receber a minha recompensa, né? Esse figurante tem aquela rixa com o Prota. E ele mandou o seu capanga gravar o que foi que ele fez e mandar para a série principal, ou seja, o Prota vai ser expulso porque ele praticou violência em um local que não deveria praticar. Mas aí o figurante ficou surpreso porque o vídeo não foi aceito, porque o Prota virou um maioral agora por conta do que ele fez. O figurante indignado não aceitou a situação e o Prota, você vai ter que aceitar querendo ou não. Eu sou o maioral agora, cala a boca e obedeça. Mas aí o cara ficou indignado, falou que não poderia aceitar isso de jeito nenhum. Perplexo com a situação, ele resolveu abaixar a cabeça, mas ele falou que não poderia deixar todo mundo entrar, vai ter que entrar só uma pessoa. Então o Protinha falou que ele simplesmente vai entrar sozinho, a partir de agora. E aí a situação ficou complicada, porque o Prota não queria encrenca, só queria pegar o que é dele. Dali, o figurante falou que ia deixar o Protinha entrar na sala de tesouro. E o Protinha ficou pensativo, pô, porque do nada o cara tá aceitando, tem coisa errada. Assim que o Protinha entrou na sala de tesouro, basicamente ele vai ter que pegar tudo que ele quiser, ou talvez ele pode levar tudo, já que foi a recompensa, porque ele ficou em primeiro lugar na pontuação. E o Protinha verificou uma coisa ali, verificou outra coisa, e ele ficou interessado em tudo. O Protinha falou que vai levar tudo, já que ele gostou de tudo, né? Já que ele tem esse anel de armazenamento. Ele pegou tudo ali e jogou dentro do anel. E logo em seguida o figurante ficou se perguntando por que ele está demorando tanto assim. E o Protinha finalmente saiu. Assim que ele saiu, a rapaziada se perguntou: ei, o que será que ele levou, hein? E o Protinha falou que tinha outras coisas para resolver agora. Então vamos embora. Ele chamou a sua arma divina. E o figurante ficou conversando com seu parceiro, querendo saber o que foi que ele levou. Ele fez certa ligação, mexendo seus pauzinhos. E o cara falou o seguinte: ele levou basicamente tudo que estava no armazém. E o figurante, não satisfeito, falou: ele levou tudo. Ele ficou pistola. Ixi, e agora aquela vingancinha, né? E o cara perguntou: ei, chefe, o que a gente vai fazer agora? Tá na cara que a gente vai mexer com ele e roubar tudo de volta, né não? E assim que o Protinha chegou em casa, colocou ali o anel em cima da mesa, ficou verificando tudo que ele ganhou. E ele ficou muito satisfeito. E em seguida a sua arma falou: vamos dormir, já está muito tarde. E o Protinha: dormir, eu e você? E ela: sim, claro que sim. Parece que o Protinha ganhou aquela admiradora secreta. Em seguida chegou uma figurante inesperada. Ninguém sabia quem era ela, nem o Protinha, nem eu e nem tu. E o Prota, boiando, perguntou: quem é você? A arma do Prota ficou ali envergonhada. E o Protinha: você mora aqui? E ela: bom, é verdade, né? Eu cheguei aqui e você não falou comigo. E o Protinha: o quê? Tu é a mestre do local? Sim. Ela também é considerada uma arma divina muito antiga e é muito poderosa. E
E o Protinha, o quê? Você é divina e poderosa? Ela assim, só não tinha feito um contrato até agora, porque não achou a pessoa certa. E ela estava interessada no Protinha, já que o cara tem esse poder de despertar as armas divinas. E ela falou, você quer fazer um contrato comigo? E o Protinha, ixi, e a arma do Prota falou, calma, tu conheceu o cara agora e já quer fazer um contrato? Isso tá errado. E ela falou que tava ok, já que o Protinha parece ser gente boa. E na verdade ela queria formar um contrato, porque faz anos que ela tá aí sem formar um contrato, né? E em seguida o Protinha falou que poderia formar um contrato. E assim que ele falou isso, ela ficou desesperada. E o Protinha, calma, nego, vai devagar na dor aí. O Prota ficou até assustado, porque ela estava se oferecendo. E o Protinha, rapaz, se é para formar o contrato, vamos formar o contrato. O Protinha falou as palavras e o contrato foi formado com um sucesso. Até aí, tava tudo ok. E o Protinha queria até ver que tipo de nível de poder essa arma divina ia mostrar ali com o apoio do Protinha. E assim que o contrato foi formado com sucesso, o Prota ficou assustado. Essa arma divina é de longe muito bom. E o Protinha, opa, o contrato foi formado com sucesso. O que você acha? Ela falou que estava perfeitamente bem. A arma do Prota deu aquela voltinha, porque ficou assustada, porque ela é uma arma divina, mas também ela ficou um pouco com ciúmes, meu parceirão. E ela ficou preocupada também que o Protinha partisse para o ataque e resolveu voltar, mas só que não aconteceu nada. O Protinha estava ali comemorando com sua nova arma divina e também utilizando ela. Ela falou que, não é nada não, só fiquei preocupado. E essa arma divina parece um tipo de caldeirão, né? E o Protinha consegue ele manusear ela. E ele falou também que é muito útil, viu, essa arma divina. Ele ficou feliz, a sua arma divina também ficou feliz. E assim que ela voltou à sua forma original, ela falou que ficou super feliz, porque finalmente conseguiu fazer um contrato. Rapaz, a maior felicidade do povo é fazer um contrato, entendeu? E nesse vai e vem, o Protinha meio que despertou ali um poder inesperado. Sim, esse poder meio que dá um buff nas armas divinas, que só o Protinha tem esse poder. E nesse vai e vem, todo mundo pegou ali o caminho e pegou o buff no meio do local. E o Protinha queria compartilhar com todo mundo. E aí todo mundo entrou na bagaceira e foi bufado ali. E todo mundo tava ganhando poder extra. Já nesse vai e vem. Tu é doido, o poder do Prota é um cara que se beneficia com tudo isso. E no dia seguinte o Protinha ficou bufando a noite toda, todas duas. E todo mundo ficou falando que o seu poder está no nível máximo. O Protinha se levantou e falou, rapaz, sei não, hein? Não acho melhor acontecer isso de novo não. E no final, o Protinha falou que tinha que encontrar uma certa pessoa. Sim, aquela mina lá de cabelo vermelho. O Protinha tinha que se encontrar com ela e perguntou se ela conhecia a mulher da foto. Ela falou que a mulher da foto vai em tal local e etc. E o Protinha, bom, então vamos nesse local. Assim que o Protinha, ia sair de casa, ele pegou um spray. Esse spray é um tipo de repelente que os insetos não gostam. Sim, os insetos ficam com raiva e se mostram. Assim que o Protinha chegou nesse tal local, todo mundo estava ali se divertindo. E é de dia, viu? Imagina se fosse de noite. E o cara fez a pergunta, perguntou o que ele queria. E o Protinha falou o tal nome. E o cara, opa, você está procurando essa pessoa? E o Protinha, sim, eu estou procurando essa pessoa. E assim que ele falou esse nome, a rapaziada ficou ali, o quê? E do nada começaram a comemorar, falando que finalmente apareceu um desafiador. E o Protinha, o quê? Como assim, desafiador? E o cara, não se preocupa não, fica tranquilo. A arma do Prota, preocupada, deveras. O cara falou que tinha uma certa coisa, porque a mina que tava na foto falou que uma pessoa vai procurar ela. E nessa carta aí vai estar as informações que esse cara vai estar procurando, ou seja, o Protinha. E nessa carta falava um monte de coisa, traição, o único sobrevivente, etc. E aí todo mundo se perguntou, o que é isso? O que está acontecendo? Até o Protinha tava boiando, não entendeu muita coisa não. Mas a única coisa que ele entendeu é que os insetos estão aqui. Sim, os insetos estão no meio do povo. E o Protinha falou que vai no banheiro, espairecer a mente, né? Assim que o Protinha foi no banheiro,
ele passou num camarada e esbarrou nele. Tava meio com pressa, né? E assim que o Protinha esbarrou no cara, o cara ficou pé da vida, porque o Protinha usou aquele desodorante e o cara acabou reagindo. Ele falou: esse odor, esse cheiro, é você, né? Inseto, morra. E o cara atacou o Protinha do nada. O Prot utilizou seu escudo e conseguiu ali repelir aquele ataque. E logo em seguida, saiu do olho do cara o inseto. E o Protinha, opa, parece que realmente vocês estão aqui. E assim que ele pegou o inseto, ele não deixou o inseto vivo, né? Esmagou o inseto ali com facilidade. As minas preocupadas entrou no banheiro masculino, meu parceiro, perguntando: e aí, tá tudo bem? E o Protinha: bom, eu tô bem, mas o cara aí não. E logo em seguida, todo mundo já sabia que os insetos estão infiltrados aqui. Meu parceirão. E o Protinha, bom, já virou alvo, né? Já que ele estava utilizando aquele spray para poder descobrir quem é inseto e quem não é inseto. E o Protinha foi atacado na saída, foi atacado enquanto caminhava no meio do bar. E assim, nesse vai e vem, o Protinha foi derrotando a rapaziada que estava diante dos seus olhos. E a mina ficou impressionada que o Protinha é poderoso. E conversa vai, conversa vem. O Protinha: ei, eu tô reconhecendo esse cara. Sim, esse cara faz parte do grupo daquele figurante que tá tentando roubar o Protinha, já que ele pegou os tesouros, tudo que estava na sala. E o cara está comemorando, falando: eu me dei bem dessa vez, enquanto curtia o seu momento ali com a megera. Foi aí que chegou o cara que faz parte do grupo do Prota, falando: ei, eu vim aqui para completar a minha vingança. E o cara aí: calma, o que você está fazendo aqui? Ele falou que ele é o responsável por tudo que aconteceu com sua colega. E o cara falou: eu não tenho culpa de nada, tudo que aconteceu foi culpa sua, seu incompetente. E o cara ficou ali menosprezando o nosso fiel companheiro de equipe. E todo mundo se juntou para dar uma surra no figurante, porque o cara mandou. E todo mundo partiu para cima. E o figurante: você tá doido? E agora? Mas ele não recuou não. O cara parecia que ia se auto-explodir, mas só que não, só fez um escudo de proteção. Foi aí que chegou o Protinha derrubando a porta com tudo, parecia um furacão, e derrotou os caras enquanto entrava dentro do coisa. Rapaz, complicado, viu? E o figurante: é você? E o Protinha: sim, sou eu. E ele viu que seu amigo estava bem. E o cara boiando: o que você está fazendo aqui? E o Protinha: bom, eu vim resolver negócios pendentes com esse cara. Mas foi aí que o figurante mandou todo mundo partir para cima do Prota e acabar com ele. Enquanto eles estavam ganhando tempo, o cara ia dar o fora do local. E o Protinha derrotou os caras ali, nesse vai e vem também. E assim que o Prota derrotou os caras, olha, foi muito fácil mesmo. Não durou nem 2 segundos. E o cara ficou impressionado mesmo, viu? O Protinha ficou mais forte. E logo em seguida a mina apontou e falou: o cara tá fugindo. E o Protinha: calma, Neng, eu quero falar com você, Neng. E ele: ei, calma aí, vamos conversar. E o Protinha: conversar, receba no peito aquela pancada na caixa. E o cara começou a cuspir sangue. E o Protinha: opa, parece que agora ele foi de Vasco. E um inseto saiu da sua cabeça. Parece que ele também estava sendo controlado. E o Protinha viu aquele inseto e pluf, esmagou na parede com tanta raiva, viu? Mas agora o Protinha se meteu em um problema. O Protinha se meteu em um problema. Tava cheio de testemunhas. E o Protinha: e agora? O que eu vou fazer? O Prota estava tentando salvar o povo. Mas em seguida, um líder foi ali, infectado pelo inseto. E aquela secretária viu o inseto entrando no crânio do cara. E a secretária foi de Vasco, isso era óbvio. E agora esse cara do inseto tá controlando tudo, já que ele é o líder. Mas o Protinha se meteu em encrenca, porque agora ele pode ser procurado. Porque aquele cara tinha certa influência, mesmo sendo um fracassado. Foi aí que o líder passou uma certa informação. O Protinha a partir de agora vai ser caçado e ele vai de Vasco. O Protinha foi ali, levou um mandado de prisão. E o Protinha: como assim eu levei um mandado de prisão? Assim que o Protinha tentou ali, dar uma volta, chegou um camarada falando: ei,
eu peço que você venha conosco e não reaja. E o Protinha, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso comigo? E logo em seguida, o mestre do Prota foi recebido por certa pessoa. E essa pessoa foi dar um aviso. Bom, a partir de agora o seu aluno está por conta própria. E eu espero que você não se meta. E assim que o mestre escutou tais palavras, ele ficou ali sendo desafiado. Mas o cara falou o seguinte: não importa o que você faça, se você me matar, a situação só vai ficar pior. E o mestre: sei, eu tô entendendo. Não vou fazer nada com você não. Mas o cara só veio avisar pra você não se meter no negócio, entendeu? E aí o cara perguntou: mestre, o que a gente vai fazer? E ele falou: bom, eu acho que ele vai conseguir sair dessa situação sozinho. E se ele não conseguir, a gente vai ajudar. E logo em seguida o Protinha foi capturado. E um velho tava ali simplesmente interrogando o Protinha e batendo nele. Ele falou o seguinte: parece que você se meteu em encrenca e não espere ajuda, porque ninguém vai ajudar você, ninguém vai salvar você. E o Protinha falou que fez isso em prol do bem. Mas o cara: prol do bem? Ah, mano, para de brincadeira, eu acho que você é inimigo. E o Protinha tá sendo acusado e o cara vai simplesmente para a forca. O cara vai para a forca, já que o líder é o cara que está infectado e está tentando acabar com o Protinha, já que ele é um perigo eminente que pode crescer no futuro. E logo em seguida ele falou: bom, vamos acabar logo com isso. E o cara tá querendo muito acabar com o Protinha. Muito mesmo. E o Protinha já sacou que o cara pode ser um inseto. E todo mundo tá perplexo, porque, bom, o cara é considerado um traidor do nada. Essa forca também foi jogada do nada. E aí todo mundo: eu não sei nada não, viu? Mas logo em seguida, o líder falou o seguinte: que o Protinha fez tal coisa e tal, e tá sendo acusado de traidor. Ele fez a cabeça do povo com 2 palavras, e ele ficou comemorando. Vamos acabar logo com isso, executem ele. E o Protinha: opa, agora não, é meu fim. Assim que ele puxou a alavanca, o ferro vai descendo.